Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos gravar mais um episódio na sequência de debates e discussões aqui sobre filosofia e espiritismo. Queria antes de tudo dar um olá para todo mundo que tem acompanhado o nosso canal no YouTube e a nossa página no Instagram. Valdir, como é que tá o nosso ânimo para seguir em diante com esses episódios? O ânimo tá alto, Rod. Estou cada vez mais curioso em saber como é que nós vamos desenvolver uma reflexão filosófica sobre o espiritismo. E mais, nós precisamos obter evidências de que o Dayan continua viajando. A gente tem as evidências, né? A gente precisa agora daquelas que dizem respeito a comprovar o fato de que ele volta. Mas quem sabe? Vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. O nosso Instagram está devidamente atualizado, o YouTube também, e estamos muito contentes porque a gente tem percebido que o interesse de vocês continua e isso faz com que a gente se sinta bastante motivado para continuar gravando. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa lá o alerta ligado para quando os novos episódios forem lançados, pode colocar o título do podcast no Google ou ir direto para o nosso site. Você pode baixar os áudios para ouvir offline. Eu penso que esse deve ser um dos modos mais baratos, né, de acessar os episódios. O áudio é bem levinho, isso não vai te atrapalhar em praticamente nada. Você pode também compartilhar assim entre grupos familiares, grupos de estudos e outros amigos, tá bom? Mande uma mensagem pra gente. Estamos revisando mensagens que a gente deixou para trás sem resposta. Em breve nós voltaremos com um episódio sobre os comentários de vocês. Por hora, vamos seguir aqui em frente, dando continuidade à nossa pauta sobre filosofia. Diga lá, Valdir, o que temos para hoje? Rod, hoje nós vamos continuar o assunto que nós começamos nas últimas oportunidades em que a gente teve de conversar. Ouvinte, você deve ter percebido já, nós temos falado sobre filosofia ou fundamentação racional do espiritismo. No nosso último episódio, nós falamos sobre o que é ser racional e se o espiritismo é racional. E o Rodolfo estava nos ajudando a compreender a diferença entre razão e pensamento, por exemplo. Nós abordamos muitos assuntos interessantes e nesta oportunidade nós vamos conversar sobre uma consequência da racionalidade no espiritismo, que é se nós temos ou não evidências para acreditar naquilo que os espíritos nos propõem. Rod, vamos então continuar diretamente para aquilo que os nossos ouvintes estão esperando. Cara, comecemos numa primeira metade do nosso episódio. Existe uma relação entre evidência e indução? Este é um problema de fundamentação filosófica que nós precisamos superar antes de ingressar no ponto que importa mais aos nossos ouvintes, que é saber qual é a relação entre espiritismo e evidências, como é que o espiritismo busca por evidências para demonstrar as suas afirmações. Então, vamos começar com evidência e indução. Começando bem de baixo, cara, o que é uma evidência? Falando de modo bem simples, Valdir, evidência é um pedaço da realidade. Evidências são pequenas porções, são fragmentos. Você pode pensar do modo mais concreto possível, como, por exemplo, um pedaço de um osso desenterrado, um fóssil, um registro fóssil. Você pode pensar num pequeno mosquitinho preso num âmbar, como lá no filme Jurassic Park. São fragmentos, são pedaços, são às vezes uma unidade de alguma coisa que nós capturamos e que contam ou uma história, dão o depoimento de um contexto, pertencem às vezes a um contexto que não existe mais, mas que a gente consegue resgatar juntando pedaços de um quebra-cabeça, né? Elas podem ser tão concretas quanto isso. Esses são exemplos bem clássicos, eles são quase tipos ideais de evidências, usando uma expressão ruim para se referir a elas, mas elas podem ser também, por exemplo, sinais de rádio que os astrônomos captam no espaço aí fora, né? Podem ser fotografias, elas podem ser
um material que você coletou e que parece algo muito, muito, muito sutil, como máquinas muito avançadas no fundo dos oceanos que captam neutrinos, por exemplo, que são partículas que viajam pelo universo e podem ser capturadas de alta energia, mas muito pequenas. Agora, as evidências podem ser algo mais abstrato também. Elas podem ser algo mais abstrato. Então, dependendo da ciência de que nós estamos falando, e aí se aquilo é ou não é uma evidência e se ela é boa ou ruim, depende da ciência a qual nós estamos nos referindo, mas ela pode chegar até o ponto, isso pode chegar até o ponto em que, por exemplo, a opinião de um especialista é uma evidência. Um conjunto de opiniões de especialistas na área pode servir como uma evidência. Isso é comum mais em ciências tipo sociais, né? Nas ciências humanas, então assim, na própria filosofia. Quando você olha para o passado e discute os argumentos de pensadores muito antigos, o fato de ele ter tido analistas naquele tempo, né, que leram esses livros e comentaram esses livros, a gente vai juntando as opiniões daquelas pessoas que estão apenas 100 anos ou apenas 200 anos deslocados no tempo, com relação à fonte original, então a opinião deles acaba sendo pra gente hoje em dia uma evidência. Então, por exemplo, isso nos estudos do cristianismo é muito comum, né? Você tem lá, mas Flávio Joséfo foi um historiador judeu que já no ano 1 escreveu e citou Jesus. Então isso é uma evidência? Bom, para a história, o depoimento de alguém que estava muito perto do fato é uma evidência. Então as evidências são porções da realidade, são pedaços da realidade, são fragmentos da realidade que nós vamos juntando para montar um quebra-cabeça sobre uma realidade perdida ou desconhecida para nós hoje. Certo. Você falava em pedaços da realidade e eu lembrei de uma fábula oriental em que um sábio pede para 3 cegos tocarem num elefante e descreverem o que é um elefante. Aí um pega a tromba, o outro pega a pata e o outro pega o rabo. Uhum. E o cara que pegou a tromba disse, um elefante parece com uma cobra. O outro diz, o elefante parece com um tronco de árvore. E o outro diz, o elefante parece com um espanador. Uhum. Considerando que evidências são pedaços da realidade, todos os 3 estão corretos, mas obviamente um elefante não é uma cobra, não é um tronco e não é um espanador. Sim. Cada uma das 3 evidências que eles possuem estão corretas dentro do limite de conhecimento que eles poderiam ter. Aí surge a minha dúvida. Se a evidência é algo que a gente busca e ela é um pedaço da realidade, e ela pode estar 100% correta e não nos dar a realidade, como é o caso da fábula dos cegos e do elefante, quando é que eu sei e por que eu sei que uma evidência é boa ou que é aceitável? Vamos ser um pouco mais atentos, então, aos conceitos aqui, ok? Pra gente não correr o risco também de deixar o nosso ouvinte confuso. Você perguntou, você usou a palavra correta, na expressão evidência correta. Como é que eu sei? Então, vamos lá. Evidências não são corretas ou incorretas. Esse é o primeiro ponto. Elas são boas ou ruins, aceitáveis ou não, é legal. O termo mais comum para os dias de hoje é válida ou inválida. Mas para você saber se uma evidência é boa ou não, aceitável ou não, válida ou inválida, aí voltamos àquilo que eu disse ainda há pouco. Temos que saber a quais fenômenos estamos nos referindo, a qual área do conhecimento. E no fim das contas, quem vai definir se a evidência é boa ou não é a ciência para a qual nós estamos trabalhando. No caso que você citou, de uma parábola, ela é muito interessante porque, no fundo, é um pouco disso que se trata. Quando a gente está lidando com assuntos muito complexos, a gente vai descobrindo pedacinhos e vai montando um quebra-cabeça. E, assim, a gente só vai enxergar a imagem corretamente quando tiver um certo número de evidências. Imagina que você está mesmo montando um quebra-cabeça, né? A partir de que pontos você consegue enxergar o que tem lá? Às vezes você consegue com 50%, às vezes não. Às vezes a imagem é tão complexa que só depois de ter montado 85% do quebra-cabeça você consegue visualizar o que tem lá, né? Não é assim que a gente vai brincando com o quebra-cabeça? Peguei um olho, peguei um pedaço de uma unha, isso que é uma unha, entendeu? É um bicho, às vezes é um mapa, e aí é mais complexo. Aqui é a água, aqui é a terra. Então, assim, a resposta a essa pergunta depende do objetivo que a gente quer atingir. E aí nós somos levados a uma discussão muito interessante, que é a seguinte:
as evidências são boas ou ruins dependendo do estágio do conhecimento da nossa época. Por quê? Porque se nós estamos trabalhando com uma área específica do conhecimento, todas as áreas trabalham com padrões conforme a sua época. É isso, assim, elas trabalham com o que elas têm. É muito difícil que você estabeleça um padrão em razão de algo que só vai existir no futuro, né? Não é essa a ideia. Então, se a gente voltar numa época que deve ter sido maravilhosa, foi maravilhosa para o desenvolvimento da ciência, a época do Allan Kardec, né, o século XIX, juntar fragmentos da realidade para os biólogos era uma aventura maravilhosa. Ao mesmo tempo, por exemplo, em que o Alfred Russel Wallace estava embarcado em navios, vindo para a Amazônia, para morar em Belém, para ir até Manaus e ficar coletando bicho, inseto, planta, né, para poder mandar para a Inglaterra. Esse era um trabalho que lhe rendia um bom dinheiro. Ele era pobre, né, o Wallace, ele não tinha dinheiro. Ao contrário do Darwin, tinha uma boa família, o Wallace não tinha. Né? O Darwin tinha uma família com condições, com recursos, o Wallace não. Então, o Alfred Russel Wallace, ele tinha como trabalho ir para lugares remotos, ainda desconhecidos, né, pra época, e ficar coletando pedaços da realidade e despachando pra Inglaterra, vendendo, entendeu? É até meio trágico a história dele, porque ele encheu um navio com essas coisas, o diabo do barco afundou, e ele perdeu praticamente tudo que ele tinha juntado numa vida de trabalho aqui. Ele ainda conseguiu alguns trocados por causa de um seguro que ele fez, e com esses trocados ele conseguiu sair daqui e ir pro arquipélago na Malásia, sabe? Tipo, ir embora pra Oceania, né? Entre a Malásia e a Oceania. E aí, sim, mas era esse o trabalho. Então você imagina você em Londres recebendo aves, répteis, besouros e plantas e tentando identificar o que é a Amazônia como um todo, né? Então, para aquela época, juntar esses bichos, né? Ninguém tinha nada, era não só aceitável e bom, era o melhor que você podia ter. Então, imagina como deve ter sido fascinante. Qualquer coleta de material te entregava uma nova espécie, às vezes mais que isso, né? Uma família inteira, né? Então assim, você tem um negócio, nossa, a gente não sabia que os mamíferos iam até aqui, agora eles vão mais longe, olha a quantidade que nós descobrimos. Eu não sei dessas coisas, né? Não é minha área, eu não me lembro, mas eu já me lembro de ter lido notícias sobre a última vez que a gente descobriu um mamífero, sabe? Que hoje em dia é muito difícil. Então é isso, assim, como é que eu sei se uma evidência é boa o bastante? E aí, as pessoas, para responder, eu preciso conhecer a área específica que nós estamos nos referindo. O nosso ouvinte tem que ficar atento no seguinte: as evidências são muito importantes, por quê? Porque elas dão suporte, elas são o suporte para as suas conclusões. Você tira conclusões com base nas evidências. Acho que uma coisa muito importante aqui, isso é, por exemplo, se você está nos ouvindo e vai fazer o Enem, sabe, ou você está fazendo um concurso público, ou dependendo da sua profissão, se você trabalha com redação, argumentação, né? Nós somos juristas, esse é o nosso trabalho, por exemplo, né? Eu sou um professor, você é um profissional de ponta. Então, assim, uma coisa muito importante aqui é necessário que seja estabelecida uma relação coerente. Agora voltamos a uma palavra que nós usamos muito nos últimos episódios, né? É necessário que exista uma relação coerente entre as evidências que você juntou e as conclusões que você tira. Essa frase é muito importante para a sequência deste e do próximo episódio. Antes da gente adentrar, né, antes da gente avançar mais nesse problema da coerência entre as evidências reunidas e a consequência racional que nós podemos obter destas evidências, eu gostaria de voltar a um ponto sobre o que você falou e que eu acho que precisa de uma explicação extra para o nosso ouvinte. Que é, você apontou um vício no meu raciocínio, que era uma evidência não é certa ou errada, ela é... Correta ou incorreta, você usou. Isso, correta ou incorreta, ela é melhor classificada como válida ou inválida. Perfeito. Certo. E na hora em que você estava explicando isso, você comentou sobre os padrões científicos de cada época. Perfeito, isso. Então, nós estamos refletindo sobre os elementos fundadores de uma ciência
que surgiu e se desenvolveu há quase 200 anos. Isso, no caso da biologia, né? E no caso do espiritismo. Ah, sim, claro. As duas são contemporâneas nesse ponto. Assim, a biologia é muito mais antiga que isso, mas a biologia de Darwin tem mais ou menos isso. Não, a biologia como ciência é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, nós falávamos sobre essa... Na verdade, você falava sobre essa relação época-padrão científico. E eu estava aqui pensando que talvez o ouvinte pudesse pensar o seguinte. Você diz, óbvio que eu não posso julgar a qualidade das evidências presentes pelos padrões futuros. Então, quando nós estivermos encarnados de novo, alguns séculos adiante, nós olharmos para o que nós fizemos hoje, eu não posso esperar que em 2025 eu julgue as evidências com as qualidades de 2200. Sim. Mas eu posso olhar para 1850 e pensar na qualidade das evidências que foram colhidas ali, seja para o espiritismo, seja para a biologia, para a química, enfim, para qualquer coisa. Minha dúvida é, como é que eu analiso hoje se aquela evidência colhida ainda é válida ou inválida? Porque... veja, onde é que me surgiu a dúvida sobre isso? Eu estava ouvindo ontem um podcast, que eu nem lembro mais qual, porque ficam tocando um atrás do outro no meu carro, em que alguém comentava sobre remédios e práticas curativas artesanais. No norte, a gente chama de garrafada. Certo. Você mistura umas ervas com cachaça, com conhaque, com algum álcool, e depois você bebe ou passa na pele. Certo. E a pessoa estava dizendo, olha, isso até pode ter aí algum efeito curativo, né? Mas também tem os problemas de a gente não saber se vai dar uma alergia, se a quantidade do efeito curativo é bom ou não. Mas não dá pra gente desprezar o conhecimento tradicional, porque há 3.000 anos os egípcios já usavam gelo para tratar inflamações e já usavam mel para tratar inflamações, infecções, enfim. E hoje nós sabemos que o mel tem propriedades antibióticas que de fato funcionam e todo fisioterapeuta que se preste, todo ortopedista que sabe, quando você se contunde, a primeira coisa que eles costumam dizer é bota uma bolsa de água quente ou uma bolsa de água fria ou de água gelada. Conhecimento tradicional de evidências muito antigas que não atendem ao nosso padrão atual, mas que funcionam. Então, minha dúvida é que talvez seja dos nossos ouvintes. O padrão científico da época do Kardec, da época do Darwin, não é o mesmo de hoje. E eles colheram evidências. Sim. E você estava nos dizendo que evidências do presente não podem ser julgadas com as qualidades do futuro, por um motivo óbvio, a gente não conhece o futuro. Sim. Eu posso olhar para o passado e aceitar evidências que foram colhidas em outro padrão científico que não o do presente? Não, você tem que atualizá-las. Porque como os padrões vão mudando, a gente vai descobrindo mais coisas. Existe uma palavrinha que sempre me intrigou, né? Eu recomendo, vamos deixar na descrição para os ouvintes, uma série de livros, inclusive sobre redação científica, também sobre projeto de pesquisa, redação. É de um professor da Unesp chamado Gilson Volpato. Ele é muito bom, esses livros estão bem disponíveis e, assim, é muito legal. Eu recomendo, inclusive, para o pessoal de humanas, né? Ele é das ciências da natureza e tal, mas eu recomendo o pessoal de humanas também. É muito interessante que a gente perceba o seguinte, uma palavrinha que eu sempre achei charmosa, não faz muito parte das ciências sociais nem das ciências humanas, que é a palavra mecanismo, né? O mecanismo é o que existe entre uma causa e um resultado, né? É o que existe entre o ponto A e o ponto B. Assim, como é que o carro chegou lá na ponta? O mecanismo é, eu liguei o motor é uma explosão provocada pelo combustível, uma ignição, não sei o que, entendeu? A energia cinética, não sei o que. Então, assim, você sabe que jogando uma pedra de cima do morro, ela vai cair. Nós já sabemos disso desde sempre, certo? A gente sabe disso desde sempre. Agora, o Aristóteles achava que a pedra caía porque é da natureza dela cair, afinal ela é feita de uma substância que cai. O motivo pelo qual uma flecha voa, pro Aristóteles, é que a flecha era feita de uma substância que voa. É um imperativo categórico das pedras, assim, a função das pedras é cair. Era categoria, era a substância, a primeira categoria é a substância. A substância da pedra é cair, a da flecha é voar. A ousia, daí os latinos criaram a palavra essência para falar disso, entendeu? Então, assim, foram 20 séculos
20 séculos sem fazer pesquisa, acreditando nisso. A teoria do movimento do Aristóteles tinha essa ideia por fundamento. E ela foi uma teoria vencedora. Poucas coisas duraram 20 séculos com tanta imponência. Quando Newton entrou na faculdade em Cambridge, quando Isaac Newton entrou na faculdade em Cambridge, na segunda metade do século XVII, né? Estamos 1650. Nossa. Né? O Principia é 1686, a primeira impressão do livro. Então, assim, quando ele entrou na faculdade, uma coisa que deixava o Newton garoto, com raiva, é que tudo era aristotélico. Tudo. A lógica era aristotélica, a ciência da natureza era aristotélica, evidentemente, mais da metade das aulas eram sobre metafísica, entendeu? E nós já tínhamos ali Galileu e Copérnico. Essa era a maior irritação do Newton. Cara, vocês não perceberam que as conclusões de Galileu contrariam os estudos aristotélicos? Inclusive Descartes. Né? Aliás, o Descartes inventou a modernidade. Ele é um inventor do subjetivismo. O Aristóteles era um realista. Então, assim, o Newton já muito a par disso. Ele é a par de Descartes, Bacon, Copérnico, Galileu. Ele, claro, como primeiro anista de graduação, ele não tinha ideia de que ele iria derrubar o edifício aristotélico, né, nas ciências. Foi isso que ele fez com a sua teoria da gravitação e a teoria do movimento, né? As leis do movimento, etc. Mas, enfim, veja, o Aristóteles tinha acesso a evidências 320 anos antes de Cristo. Porra, todo mundo... As flechas voam em todo lugar. Os arcos e as flechas são uma invenção quase que... imagina se alguém tivesse patenteado, né? Todo mundo inventou esse troço. Uma coisa que surgiu aqui, surgiu ali, entendeu? Agora, por que a flecha voa? Qual é o mecanismo que faz com que ela saia do arco e chegue no alvo? Precisamos chegar até o Newton. Então, o mecanismo, que é o conhecimento de todo o caminho percorrido no sistema de causas, a gente não sabe. E aí, é por isso que o conhecimento vai mudando, né? Então, à medida que a nossa compreensão da realidade aumenta e melhora, ou seja, temos acesso a mais evidências e a formas melhores de lidar com elas, que mais tarde o Descartes chamaria de método científico. Então, à medida que os métodos vão sendo aprimorados, é evidente que a exigência sobre as evidências aumenta. Então é possível que eu tenha uma evidência muito antiga que é usada para pesquisa há muito tempo, por exemplo, um fragmento de um texto, ou um fóssil. Cara, os caras têm esse fóssil aí tem 200 anos, ó, a questão pesquisa. Ele pode ser o mesmo, e ele pode ter muita importância. Ele pode ter tido na época, ele pode continuar tendo. Mas compare os testes radioativos feitos hoje com fósseis com o que era feito em 1850 na Inglaterra. Então, assim, toda essa discussão é um pouco mais complexa, mas o fato é que para aquela afirmação que você fez, olha só, esse é o ponto mais importante. Eu uso evidências para fazer afirmações. Achei a cabeça de um bicho enterrado aqui gigantesco. Existiram animais que foram extintos em eras diferentes deste planeta. O planeta é mais velho que a gente pensa. Quantos anos tem a Terra? Segundo a Bíblia, 10 mil anos. Não, achamos uns bichão enterrado aqui que tem que estar lá há mais tempo. A Terra tem que existir há mais tempo. A cabeça desse bicho grandão aqui dá suporte à minha afirmação de que a Terra é mais antiga que 10 mil anos? Desenterramos aonde? Quanto de terra tinha em cima? Quantas camadas de terra? Entendeu? Certo. Você acabou de fazer uma explicação que eu acho que encerra as questões e as dúvidas que eu tinha sobre o que é evidência e para que ela serve, como é que eu entendo onde é que ela entra no processo de reflexão, de raciocínio. Uhum. E eu acho que você está passando já para o próximo problema que eu tenho, que é como é o nome disso que você está fazendo. Que é, você olhou e disse, tem aqui uma cabeça, e todo mundo acha que a Terra foi criada nos 7 dias por Deus, e que durante 6 dias por Deus, e no 7º ele descansou, e, enfim, aquela história toda que a gente aprendeu desde criança, mas aí você pegou, desenterrou essa cabeça e teve um momento eureka. Isso aqui existe há mais tempo. Eu imagino que tenha um nome para este processo que você está descrevendo. Então, me diz o que é que você está fazendo agora. Quando a gente acha um pedaço da realidade, mas apenas um pedaço, por exemplo, né, que ninguém conhecia,
Aí você vai lá e desenterrou a cabeça de um bicho gigantesco que ninguém nunca viu. Você leva para seu laboratório e diz, rapaz, olha só, existiram bichos muito grandes. Olha isso aqui, tá aqui na nossa frente. Só que estava enterrado num buraco fundo demais. O pouco que a gente sabe diz que uma coisa assim, pra estar num lugar desse, ela tem que estar enterrada há muito tempo. Eu calculo aí mais de 1 milhão de anos. Não, mas a Terra tem 10 mil. Mas com 10... Esse bicho não pode ter existido há 5, 6 mil. A gente tem registros. A humanidade não tem registro nenhum de um bicho assim. Não tem pintura em caverna. Não tem nada. Tá, então essa cabeça significa o quê? Que animais existiram nesse planeta há milhões de anos e o planeta, portanto, é mais velho. Essa afirmação, baseada naquela evidência, é uma generalização. Nós pegamos um pedaço da realidade e criamos uma regra gigantesca. Generalizamos um caso. Nós pegamos um caso e transformamos numa regra. É isso que nós chamamos de indução. E indução eu não sei se eu vou usar a palavra correta ou não, mas enfim, indução é bom ou ruim ou irrelevante? Eu adoro quando começa com bom ou ruim, entendeu? Porque o trabalho técnico de classificar o termo é posterior, mas o mais importante é o seguinte, rapaz, indução é bom ou ruim? O ponto é o seguinte, a ciência funciona indutivamente. Ela funciona assim. Porque qual é o outro caminho? O outro caminho é a dedução. Nós já comentamos no episódio passado. Mas como que a dedução funciona? Eu começo com regras gerais. Todos os homens são mortais, ok? Daí pra baixo, só tem caso, não tem regra, beleza? A não ser regras individuais ou de alcance menor. Quando eu meto um todos, começamos o trabalho, saímos de casa e eu tenho um tudo que existe é tal coisa, não pode ter nada fora desse todo, concorda? Mas de onde vem o todo? De onde vem a regra geral quando eu saio de casa para fazer pesquisa, para investigar uma coisa? Para a ciência, esse todo, esse tudo é um problema. É o que a gente chama de metafísica na maior parte dos casos. Por quê? Porque uma regra geral pressuposta, tipo, sabe, que acordou comigo de manhã para sair para cavar o buraco, ela trai o quê? Ela trai o confronto com a realidade. Ela já existe, ela existe ou não, ela existe na razão, na pura reflexão. Sim, mas e as provas? E as evidências? Entendeu? Então, assim, o outro caminho é o caminho... Aí, era assim que o pessoal via no século XVII, XVIII. O outro caminho é o pessoal da filosofia. O pessoal da filosofia fica criando regras gerais com base na razão. Só que, assim, isso não faz sentido porque não tem evidências. A gente não comprova, não bate com a realidade. Olha aí a teoria do movimento do Aristóteles. Olha a teoria das categorias, das substâncias, do telos, sabe? Então, essas coisas não existem. Então, qual é o outro lado? O outro lado é a ciência. Como é que a ciência funciona? Eu encontro evidências e vou montando um quebra-cabeça. E o que é a indução? Eu tenho um quebra-cabeça de 100 peças, eu encontrei 15. Eu ainda não sei que eu preciso de 100. Ainda não sei. Eu tenho 15. Mas eu já vejo alguma coisa ali. Eu preciso terminar o meu trabalho, porque eu não consigo mais coletar novas evidências. Sei lá, não tenho dinheiro, o tempo acabou, eu tô velho, minha equipe se desfez, vários morreram navegando, subindo os morros, sabe, mergulhando no mar, sei lá. Eu tenho 15, vou escrever um livro e dizer, olha, a realidade deve provavelmente ser assim. Eu tenho aqui 15 evidências. 100 anos depois eu tenho 90. O Rodolfo estava errado. Sim, claro, é assim que funciona. Eu estava mesmo, entendeu? Mas você só chegou às suas conclusões porque eu comecei botando as primeiras evidências aí. Então, o indutivismo é tanto a melhor forma de produzir conhecimento baseado em evidências, quanto um grande perigo. Qual o grande perigo? O de generalizar a partir de pouca coisa. O de criar uma regra geral a partir de pouco. Tirar conclusões. É aquilo que você fala, eu tô tirando conclusões a partir de pouco. A pessoa foi lá, o cara escreveu uma carta, mexeu uma cadeira, moveu 2 mesas, pronto. Tudo o que existe são espíritos imortais no universo. Maravilha! Você fez a ponte que eu acho que a gente precisava para ingressar no que os nossos ouvintes estavam esperando, que é onde é que o espiritismo se encaixa nessa questão toda, porque nestes primeiros 25 minutos, meia hora mais ou menos, você, na verdade, estava colocando as pedras fundamentais para a nossa
conversa que importa, que é entender qual é o papel da evidência, como é que o raciocínio indutivo funciona. E agora nós podemos transportar isso tudo para o mundo de Kardec, para Paris do século XIX, com o espiritismo surgindo, com Kardec fazendo as suas investigações, etc. Me dá só uma parte rapidinho. Claro. E é bom que vai ficar registrado, o pessoal vai poder. Vamos deixar algumas coisinhas na descrição, me cobra, por favor, nos links. Eu já até separei alguns, né? Mas então, assim, só para eu fazer uma bem rápida, uma digressão bem rápida, 2 minutos. O pensador responsável por abrir os nossos olhos sobre isso é um escocês chamado David Hume. O Hume viveu no século XVIII, entre mais ou menos 1715 e 1770. Ele foi o grande inspirador do pensador alemão Immanuel Kant, né, do filósofo Immanuel Kant. Assim. O Hume era muito preocupado com algumas das operações do pensamento que estavam fundamentando esse novo tipo de conhecimento que o René Descartes tinha descrito, né, lá em 1630, 40, 50. Então eles estão afastados, Descartes e Hume, por quase um século. E qual era o grande problema para o Hume nesse sentido? O grande problema dele era que a indução, que era a saída, a indução é a saída, a indução é o caminho para a ciência, ok? É isso mesmo, mas o perigo da generalização era grande porque nos levava a desenvolver regras com base em pouco. E ainda tinha um outro problema, que era o fato de, dentro da indução, estar contido um vício mental. Um vício, um hábito, a gente pode chamar de vício porque ele é ruim. Qual é esse vício? Né? Qual é esse hábito ruim? É o de pressupor que o futuro vai repetir o passado, sempre. Esse era o grande problema para o David Hume. Se uma coisa aconteceu ontem e eu testemunhei, eu vi, eu pressuponho, eu assumo que ela vai acontecer amanhã. E por que eu assumo que ela pode acontecer amanhã? Que ela vai? Porque aconteceu ontem. Isso é um raciocínio circular. Então, dentro da indução, dentro do modo que a indução se processa, está contido uma ameaça que tem a ver com o modo como as nossas mentes funcionam, porque as nossas mentes funcionam enxergando padrões, por hábito, entendeu? O Hume não sabia nada sobre a neurofisiologia do cérebro, mas hoje isso é bastante evidente, isso é bastante explicado pela neurociência, né? Nossas mentes funcionam produzindo por meio de hábitos, né? Por automatismo. E o Hume identificou a raiz do problema. A gente observa agora as coisas, identifica padrões, vai dormir, amanhã tudo volta a se repetir. Por quê? Porque nós enxergamos o padrão por meio de um hábito mental, né? Não enxergamos, mas nós temos o hábito de enxergar padrões. É isso. Pronto. Então, eventos passados, para nós, significam a possibilidade de prever os eventos futuros. O problema é que não há evidências o bastante de que o futuro sempre se comportará como no passado. Daí o Bertrand Russell, o grande pensador inglês da virada do século XIX para o século XX, ele tem uma historinha interessante sobre a galinha na fazenda. Essa é uma história que a gente usa muito em sala de aula, né? Então você tem lá uma galinha numa fazenda, todos os dias o fazendeiro vai lá e joga o milho para ela, né? Dando comida para ela. Essa experiência é repetida todos os dias, a vida inteira da galinha, até o ponto em que para a galinha o milho cair na frente dela para ela comer é uma lei da natureza, né? É uma lei da natureza conforme o seu POV, como diz a molecada de hoje, né? O seu ponto de vista. Um belo dia o fazendeiro vem pela manhã, ela está esperando o milho e ele corta a cabeça dela. Então, para o Russell, a galinha fez uma indução lógica baseada na experiência passada. O fazendeiro sempre traz comida, logo ele sempre trará. Mas essa inferência dedutiva não se mostra verdadeira porque o futuro nem sempre repete o passado. Então a sua conclusão indutiva, embora seja baseada logicamente em observações anteriores, era falsa. Ela não é verdadeira, porque um belo dia as coisas mudam. Então assim, claro, parece um evento muito absurdo, né? Mas para o David Hume, você tem que tomar cuidado porque a indução não é um mecanismo lógico perfeito. Faz sentido a gente dormir acreditando que o sol vai nascer amanhã. Mas hoje faz mais sentido do que 10 mil anos atrás acreditar nisso.
Nós sabemos que o Sol é uma estrela, que ele tem uma quantidade X de energia para queimar, depois ele vai continuar crescendo em busca de mais matéria, vai engolir Mercúrio, então assim vai engolir Vênus, vai chegar bem perto da Terra e vai extinguir a vida nesse planeta. Depois ele vai explodir, entendeu? Tipo assim, vai colapsar. O Sol vai parar de nascer, mas a gente sabe que ele não vai ser agora. Só que há 10 mil anos eu não podia ter uma certeza como a que eu tenho hoje, porque agora eu tenho mais evidências. De todo modo, não há uma conexão lógica imediata entre o que eu observo no passado e o futuro. Existe um mecanismo que eu tenho que ir preenchendo com evidências. Então agora a gente pode dormir mais tranquilo do que há 10 mil anos. Mas isso não é válido para todos os fenômenos. Não é. A gente, na nossa geração, a gente já passou pelo problema de tomar leite, comer ovo, usar manteiga, né? A ciência vai o tempo todo, cara, isso aqui não, isso aqui. Já foi muito chique tirar foto com cigarro na boca, né? Já foi muito socialmente relevante ter uma imagem de quem fumava e bebia bastante, as coisas vão mudando por causa das evidências, mas também a nossa compreensão da relação entre um conjunto X de evidências e suas conclusões. É esse o trabalho da ciência. Beleza, nós estabelecemos fundamentos sólidos para a gente avançar para a nossa questão mais importante. Qual é a relação do espiritismo com as evidências, especialmente porque nós estamos falando do período kardeciano, já que ninguém mais se preocupou depois do Kardec em investigar e analisar seriamente, ou ainda, quem quis fazer isso foi colocado de lado no Brasil. Então, ninguém no Brasil mais... Nós falamos no Brasil porque não existe relevância espírita em nenhum outro lugar do mundo. O único lugar onde o espiritismo tem alguma relevância é no Brasil. E aqui a gente acabou se aferrando a um tipo de relação com o espiritismo que deixaria a comunidade, a sociedade do Kardec talvez de cabelo em pé. Mas vamos lá. Rod, existe uma... Vamos lá, é possível dizer que fazia sentido, existe uma racionalidade na aposta kardeciana nas evidências, naquilo que Kardec entendeu que eram evidências e como elas foram colhidas, ou o que ele achou que eram evidências mesmo? Muito bem, então chegamos finalmente ao Kardec e fica evidente agora, né, o quanto Kardec estava no trilho correto. A gente sempre falou disso, né? Ele era um homem do seu tempo, ele tinha uma capacidade e uma astúcia intelectual bastante elevada, ele estava bastante consciente de todas as mudanças com relação à produção do conhecimento, que eram características não só da sua época, mas também que eram pontos críticos. O texto do Kardec é o texto de uma personagem muito lúcida sobre esse contexto. Muito bem, então, o que ele faz no Livro dos Espíritos, várias vezes, são várias expressões que ele usa, é dizer o seguinte: existe uma grande diferença entre o que nós iremos propor neste livro, o Livro dos Espíritos, e os outros livros com os quais vocês estão acostumados, que são livros de natureza religiosa. A maior delas, a maior diferença de todas é, além de termos bons argumentos, além de termos argumentos muito bem estruturados, logicamente, portanto, existe uma filosofia aqui, nós temos acesso a evidências. Isso aqui começou com a observação e a experimentação a partir de evidências materiais. E elas são sólidas. E daí tem toda essa história que nós conhecemos, das mesas girantes, dos médiums, isso ser público, isso ser acessível a qualquer pessoa, isso poder ser reproduzido, o Kardec chamava de evocação. Então, ao contrário do que os nossos centros espíritas fazem hoje, as sessões incluíam, até onde a gente sabe, interrogar espíritos de uma forma previamente combinada, e etc., justamente para produzir evidências cada vez melhores que pudessem convencer as pessoas de que havia alguém ali que não era apenas um movimento físico puramente e etc. Então, o Kardec, ele é nesse sentido alguém que faz uma aposta sólida, não só na capacidade de os espíritos produzirem boas evidências para os padrões da época. Não é só isso. O Kardec, o texto kardeciano, ele faz uma aposta na importância de fazer isso. Ele deixa claro que isso é importante.
Veja aqui, por exemplo, uma passagem da introdução do Livro dos Espíritos, na minha edição aqui, está na página 39 do Livro dos Espíritos, é o item 7 da introdução, né? Ele diz assim, ó, uma passagem bastante conhecida, vale a pena citar, né? Ele diz assim, ó, quando as crenças espíritas se houverem popularizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, ele acreditava que isso se daria rapidamente, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Essa é uma passagem muito famosa, né? Mais à frente ele volta a falar disso, quando ele fala da multiplicidade das ocorrências e dos médiuns, né? E se a coisa toda é real ou não, ele responde, para esta pergunta só temos uma resposta, vede e observai, não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas sobretudo, olha só, observai repetidamente por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Que respondem a essa evidência os antagonistas, que sois vítimas de charlatanismo ou joguete de uma ilusão. E aí ele começa uma discussão sobre o charlatanismo, né? Não, essas pessoas são sérias, elas estão lá para quem quiser ver, você pode fazer suas perguntas, a fraude é combatida como? Com a repetição, né? Com a seriedade dos experimentos, etc. O Kardec não só acreditava que os médiums seriam capazes de produzir e entregar boas evidências, mas que isso era fundamental para o espiritismo como um sistema de crenças. Então, a crença do Kardec em evidências não só fazia sentido, como esse sentido era essencial para sustentar a doutrina nascente que ele estava criando. Beleza, Rod. A gente já sabe, todo mundo que estudou um pouco do espiritismo e frequentou a casa espírita, sabe que o Kardec se interessou pelo espiritismo quando viu que haveria algum indício de inteligência no movimento das mesas, das batidas, etc. A história disso tudo, os espíritas conhecem bem. Mas uma curiosidade que eu sempre tive nisso e que surgiu quando nós discutíamos o roteiro deste episódio. Cara, assim, quantas evidências, sabe? Quantas eu preciso? De quantas formas? Quantas vezes repetidas? Existe um caminho das pedras a seguir nisso? Assim, como é que eu quantifico e qualifico as evidências necessárias dentro do espiritismo? Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta de 1 milhão. É aí que os problemas começam, ok? Por que é aí que os problemas começam? O Kardec, ele faz um discurso, tanto no Livro dos Espíritos quanto em outros textos. Lembra-se do O que é o Espiritismo, por exemplo, né? Ele faz um discurso que começa a ficar um pouco dúbio. Isso dá corda para muita gente fugir do assunto. Porque o Kardec, num certo momento, ele é bastante enfático. As evidências produzidas são boas o bastante para convencer qualquer cético conforme os padrões científicos da nossa época. E veja, nós estamos falando aqui dos melhores cientistas da época. Os melhores. Isso inclui gente como William Crookes ou Faraday. São os melhores cientistas da época. O próprio Alfred Russel Wallace, que se deixou convencer também pelas evidências. Então nós temos aqui 2 a favor e 1 contra. Wallace e Crookes a favor e Faraday contra. Beleza? Então tá. Então assim, o Kardec está pronto. Ele está dizendo assim, olha, pode trazer aí que a gente vai mostrar, conforme os padrões da ciência da nossa época, que existem inteligências fora da matéria. Ponto. Porém, com o tempo, foi surgindo no texto do próprio Kardec um discurso meio que assim, olha, a ciência que existe hoje não dá conta do espiritismo. Tudo bem até aí, afinal de contas, se nós temos evidências muito diferentes, como que eu saberia que o universo está em expansão? Eu não tenho condições de captar sinais de rádio, entendeu? Em 1800, não tem como saber que o universo está em expansão. Então, assim, como que eu vou saber? Então, o Kardec diz assim, eu tenho um fenômeno muito complexo, eu preciso de uma ciência nova. Até aí tá tudo bem, isso é comum, né? Isso é tranquilo, isso você imagina mesmo, isso acontece sempre.
É aceitável. Certas evidências só podem ser capturadas com o desenvolvimento de uma tecnologia nova, novos meios e por aí vai. O problema é que muita gente enxerga nesse tipo de afirmação do Kardec o seguinte: existe uma ciência normal e uma ciência espírita. Daí só os espíritas com seus médiuns e seus métodos podem captar evidências espíritas. É aí que para mim nasce o problema. É a ideia das duas ciências. Esse é o problema. E aí, para mim, como é que eu entendo esse assunto? Quando o Kardec, nesse O que é o Espiritismo, em alguns outros textos da Revista Espírita, ele fala assim, olha, os materialistas não podem dar conta da complexidade do Espiritismo, quando o Kardec diz isso. Para mim, a melhor interpretação dessa frase seria mais ou menos a seguinte: o mundo espiritual não pode ser investigado com os métodos científicos existentes hoje. Até aí eu entendo, porque como que iria mesmo? Porque se a ciência oficial, se a ciência normal, como chamava o Thomas Kuhn, né? A ciência que existe hoje, ela só dá conta de investigar interações na matéria. Logo, como é que eu vou pesquisar a natureza das cidades espirituais que o André Luiz diz que existem, se elas não são materiais conforme o que chamamos hoje de matéria? Elas são uma outra matéria. Então, de fato, aí ela não pode mesmo. Então, os espíritas estão alegando que existe uma outra realidade material que é feita de uma matéria que não é a mesma matéria que nós temos e que telescópios, computadores, microscópios, espectrômetros de massa e outros aparelhos não conseguem captar evidências dessa outra realidade material. Tudo bem, é o que a religião sempre fez. Esse é o dualismo de substância, corpo e alma. A ciência da alma é a da igreja. A ciência do corpo é a da medicina. Beleza, isso sempre existiu. Embora os espíritas enrolem muito, eles costumam, não é bem assim, ainda é uma ciência. Não. Aí meu ponto é o seguinte: se quiser fazer assim, tudo bem. É um dualismo radical, deixa a realidade espiritual para os espíritas e a realidade material para os cientistas. Ok, tudo bem. A religião sempre se comportou assim. Só que eu não acho que era isso que o Kardec queria dizer, entendeu? Eu não acho que era... Porque assim, o que são os médiuns? Eles são pontes entre as duas e eles dão testemunho nesta matéria desses fenômenos. São mesas que estão voando. São mesas que estão falando. A mediunidade, em tese, é o caminho. A mediunidade é, na verdade, o mecanismo que leva de A para B, do espírito à matéria. A mediunidade é o mecanismo. Logo, a ciência normal tem condições de pesquisar e produzir evidências sobre esse mecanismo. Então vamos lá. Veja, do que você está falando, eu nem me sinto desconfortável, porque você estava aí fazendo a descrição daquilo que a gente acha que o Kardec queria dizer, né? E vamos lá para a nossa realidade científica contemporânea, né? A realidade está em disputa. Exato. É uma boa afirmação. Então, a realidade do que é o universo e do que é a realidade que nós vemos hoje, ela está em disputa. Então, você tem físicos teóricos dizendo, olha só, nós temos multiversos. Físicos teóricos que dizem, não é multiverso, são teorias são multidimensões. Nós temos dimensões unidas por cordas, assim, assado, cozido. Uhum. E por que ninguém vai lá e vê? Porque não existem equipamentos, não existe técnica científica suficiente para análise material para saber se é um universo, se é um multiverso, são multidimensões, para além das 4 que nós existimos. Então, mas existem argumentações teóricas multiplamente excludentes e todas válidas no instante, ou pelo menos defensáveis no presente, porque nós não temos condições técnicas de demonstrar que uma está correta e a outra está errada sobre o ponto de vista vou lá e vi. É isso aqui que acontece, né? Certo. Então, quando o Kardec propõe, olha, o espiritismo está descrevendo uma realidade para além da realidade que a gente viu, e a gente teve acesso a essa realidade por meio dos médiums, e você, ciência do século XIX, que nós devemos lembrar, acreditava em abiogênese. Ouvinte, a biogênese é pensar que se você misturar uma camiseta suada com um pouco de queijo e jogar leite por cima e trancar num quarto, vai dar origem às baratas. As baratas vão nascer desta fórmula. E não, enfim, era uma tolice biológica para a época, mas era a verdade.
verdade biológica do momento. Kardec diz, olha, existe algo mais além disso que a gente está vendo. Aí os cientistas da época dizem, tá, isso que você conhece não é capaz de ser analisado por aquilo que nós somos capazes de fazer. Para mim, nada disso é problema, sabe assim, é como daqui 200 anos a gente chegar à conclusão de que existem, de fato, múltiplas dimensões e múltiplos universos. E que aquilo que a gente acreditou desde que nós somos homens, de que existe um único universo, era um equívoco. Tá, beleza, para hoje é o que a gente tem, é o que está para hoje na mesa, é o que dá para os nossos aparelhos e aparatos científicos analisarem. Então, para mim, o que eu tenho para dizer, para trazer para você é, cara, não parece ser o problema essencial da ciência espírita o fato de os elementos ou os ensaios, os experimentos da ciência contemporânea não demonstrarem que aquilo que o Kardec e os seus contemporâneos diziam que existirem de fato. Ou seja, existe o mundo espiritual. A ciência que nós conhecemos se foca em outras coisas, tem outros objetos, e eu honestamente não vejo porque nós deveríamos parar de pesquisar câncer, vacina e, sei lá, o funcionamento da luz para ir saber se os espíritos existem ou não. Para mim, a grande questão está no o conhecimento que o Kardec nos propõe é um conhecimento que depende de médiums. E como é que eu sei que esse médium não está enganando? Como é que eu sei que esse médium não é simplesmente um elemento perdido na sua própria fantasia? De boa fé, eventualmente, mas perdido na sua própria fantasia. Para mim, a grande dificuldade do que o Kardec está apontando como evidência é que esta evidência é uma evidência de natureza tremendamente subjetiva. Ela não é uma evidência que qualquer um chega lá, não é a cabeça do bichão que você diz aí que desenterrou. Chega o africano, o escandinavo e o japonês e olha, não, isso aqui é uma cabeça, de fato, de um bicho. Né? Quando a gente olha para as evidências do Kardec, nós temos evidências que são atuações subjetivas de seres humanos. Essa, para mim, é a grande dificuldade. Rod, aspectos subjetivos, comportamento do médium, serve de evidência e é uma evidência válida? É uma evidência possível de ser aceita para comprovação do fenômeno que ela quer demonstrar, que existe alguma outra coisa além desta matéria que a gente conhece? Então, mas lembra como a gente começou? A resposta depende de padrões estabelecidos pela área do conhecimento com o qual você está lidando. E também, claro, se for ficar em termos filosóficos, ela depende da conexão entre o que você tem na mão e as conclusões que você tirou. O Espiritismo faz afirmações muito fortes sobre a realidade, não é? Tudo o que existe é espírito e matéria. E todo o universo é feito da interação entre os dois. Logo, como ser mais total, né? Como ser mais universal, como ser mais absoluto do que isso. Então vamos lá, é uma afirmação gigantesca sobre a realidade. O que você tem na mão? Quais são as evidências que te dão suporte? Eu, com relação ao que eu disse mais cedo sobre duas ciências, Kardec teria defendido a existência ou não de duas ciências? A minha resposta é, se foi esse o caso, foi um erro. Por quê? Porque o próprio contexto de surgimento do Livro dos Espíritos é o contexto em que você tem afirmações muito grandes feitas com base em evidências materiais cientificamente comprovadas conforme os padrões da época dele. Mesas girando ou falando são algo que todo mundo pode observar, não é? William Crookes e Wallace estavam motivados por isso. Mas aí vem você e lembra, esqueça, portanto, essa teoria gigante da realidade, cidades espirituais existem ou não, perispírito existe ou não, né? A memória do espírito está onde? Essas afirmações não tem evidência nenhuma delas. Não há evidências do perispírito, não há evidências da memória no espírito. Quanto tempo a gente não passou no espiritismo, Valdir, discutindo o sexo dos anjos, né? Ah, mas se a memória é íntegra, se ela não é... Ou, por exemplo, quer ver